Seja mais uma vez bem-vindo a esse humilde canal. E no vídeo de hoje a gente vai dar uma olhadinha nessa ferramenta nova que a gente encontra gratuitamente na internet, que pode ajudar muito no trabalho de combinação de cores e trazer aquele contraste perfeito. E essa é mais uma dica prática que eu trago para você aqui no canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aí o seu like, se inscreve no canal e lembra de compartilhar com as pessoas que você acha que pode ter interesse no conteúdo que a gente cria aqui. Então, sem mais enrolação, bora pro tutorial! Vamos dar uma olhadinha então nessa ferramenta, que é uma ferramenta super simples, mas é uma mão na roda para ajudar a gente a encontrar aí dentro das cores de nosso interesse se existe um contraste entre elas, se de repente a gente pode alterar algumas cores que vão trazer uma melhor legibilidade para o nosso texto, principalmente quando a gente tem um título ou de repente uma legendinha que tem uma escala um pouco menor ou de repente até cores ali dentro de um gráfico. Então eu já estou dentro aqui do meu Google Chrome, eu vou procurar aqui no Google pelo site da Adobe, mas eu vou deixar para vocês o site que vai estar aparecendo aqui e também no link aqui na descrição que vai levar vocês direto para essa ferramenta. Então eu vou procurar aqui por Adobe Colors e aí o site é esse aqui, color.adobe.com. Então aqui dentro do site da Adobe a gente já tem acesso a algumas ferramentas, como essa aqui que é a primeira que já é direcionada para a gente, que é uma ferramenta de disco de cores para a criação de paleta de cores. Eu utilizei um site que é um pouco mais simples para criar paleta de cores e ensinei você a colocar isso dentro do PowerPoint nesse vídeo que está aparecendo aqui em cima. Então dá uma olhadinha lá que é um vídeo super bacana e tem bastante recomendação sobre esse vídeo. Seguindo aqui em cima, a gente pode ver outras ferramentas, como extrair tema, por exemplo. Aqui é legal que a gente pode vir aqui em selecionar arquivo, selecionar uma foto, por exemplo, e quando a gente aperta em abrir, a gente pode facilmente extrair as cores e criar uma paleta de cores a partir de uma foto e de uma imagem, de maneira semelhante que a gente fez nesse outro vídeo que eu recomendei para vocês aqui. Então a gente pode selecionar aqui, ó, pontos diferentes na imagem, ele vai já capturar a cor aqui embaixo. E aí aqui do lado você pode também escolher qual é o tipo de tom que você quer dessas cores. Pode ser um tom colorido, com brilho, e aí ele vai buscando automaticamente e criando a paleta baseada na imagem que você subiu aqui. Também é possível, nessa terceira ferramenta, utilizar aqui a extração de gradiente. Então você vai selecionar as cores também na foto que você subiu aqui e ele vai gerar o gradiente baseado nas cores que você escolher aqui na foto. E você pode também aumentar aqui a quantidade de cores para ser capturada e assim por diante. E ela vai gerar aqui embaixo já para a gente um gradiente de cores que você pode estar utilizando nas suas apresentações. Mas hoje o que eu gostaria de falar mesmo é a ferramenta de acessibilidade aqui, que está até marcadinho como novo. É uma ferramenta muito legal, muito interessante que a Adobe trouxe para a gente recentemente. Vamos dar uma olhadinha primeiro na ferramenta, como é bem tranquilo utilizar ela. A gente tem nesse primeiro quadradinho aqui a cor do texto. Clicando no quadradinho com a cor, ele vai abrir o círculo cromático. A gente pode escolher aqui qualquer cor. Então, vou selecionar esse amarelo, por exemplo. Ele já gera aqui o código da cor no hexadecimal. E aqui na segunda caixinha a gente tem a cor de fundo. Mais uma vez a gente clica aqui na caixinha, seleciona a cor que a gente tem interesse. Vou pegar aqui qualquer cor, por exemplo. E aí a gente tem aqui também de maneira semelhante o código dessa cor. E aqui do lado a gente tem a proporção de contraste com esses números aqui, que eu não vou entrar em muitos detalhes agora para não tornar uma coisa muito chata. Mas aqui o que é interessante a gente saber é que o número legal de se trabalhar com contraste é de pelo menos 5:1. Isso quer dizer que você vai ter aí, mesmo com texto um pouco reduzido, um contraste legal, uma legibilidade legal do seu texto. Aqui embaixo a gente tem uma pré-visualização com um texto que é um pouquinho menor e embaixo dele ele já fala se de fato você tem uma combinação que está aprovada, que tem uma legibilidade legal, ou como nesse caso que não está com uma legibilidade legal e aí ele mostra aqui para a gente o reprovado. Depois do lado a gente tem a visualização com um texto grande, com um texto maior, porque sim, a combinação de cores pode trazer uma certa legibilidade quando você tem ali uma fonte que é mais grossa, uma fonte maior, mas quando você tem um texto um pouquinho menor, ali já fica um pouco prejudicado, isso já é um indicativo de que a combinação de cores não está muito legal. E aqui do lado também uma pré-visualização, se você tiver elementos gráficos, se você for criar formas lá nas apresentações, então tudo isso já mostra para você uma pré-visualização de como vai ficar a combinação dessas duas cores.
E aí esses 3 reprovados aqui embaixo na visualização estão mostrando que de fato a gente não tem uma combinação muito legal entre essas cores que a gente escolheu. Mas se a gente voltar aqui em cor de texto e cor de fundo, nós temos controladores deslizantes aqui que vai mudar a tonalidade dessa cor. Então se a gente começar aqui a alterar a cor de fundo, olha só como vai alterando ali o valor da proporção de contraste, como ele vai aumentando. E quando a gente chega num valor mínimo, a gente tem 3, que já é bem melhor do que a gente tinha anteriormente. A gente pode ver aqui embaixo na visualização como já está bem mais interessante. Inclusive para texto grande, para elementos gráficos, já é uma combinação que funciona bem. Mas quando a gente tem um texto um pouco menor, ainda não é muito legal. E se a gente alterar aqui dentro da cor de texto, a gente vai ver que esse número volta a diminuir. E aí não é legal, de novo a gente tem aqui o reprovado. Então, utilizando essas cores que a gente pegou aqui de forma aleatória, a gente não encontrou um contraste legal entre elas, mesmo alterando aqui a tonalidade utilizando os controladores deslizantes. Mas no cantinho aqui do site, ele traz algumas sugestões de cores próximas a que a gente escolheu para que a gente possa ter aí uma combinação legal. Então, se a gente ver aqui em cima, a gente tem essa combinação com um fundo um pouco azulado e aqui a cor já está meio esverdeado, foge um pouco do que a gente escolheu inicialmente. Mas nessa outra sugestão aqui de baixo, a gente tem esse amarelo com esse verdinho, esse azulzinho aqui mais escuro. E aí, se você quiser utilizar essa sugestão, basta clicar aqui em aplicar e ele vai trazer para a gente então a combinação que traz aprovado aqui em todas as nossas visualizações. Então eu vou mostrar como a gente pode utilizar isso diretamente nos nossos projetos. Eu tenho aqui um PowerPoint aberto e utilizando uma paleta de cores que eu selecionei previamente, eu encontrei essas 2 cores, mas eu não tenho muita certeza se a combinação delas está boa, se está dando para ler legal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui a cor do fundo, vou vir aqui em preenchimento e vou vir em mais cores. Aqui embaixo, ó, a gente tem esse código, que é o código hexadecimal da cor. Então, a gente vai copiar ela, vou dar OK. Vou vir aqui no site da Adobe de novo e na cor de fundo, eu vou clicar aqui e vou colocar o código agora. E vou apertar Enter. Então, ele já trouxe aqui a nossa cor de fundo. Vou voltar lá no PowerPoint. Agora eu vou vir aqui no texto, vou selecionar o texto, clicar com o botão da direita e aí aqui embaixo a gente tem cor da fonte. Vou vir aqui nessa setinha para baixo e vir em mais cores. E aí ele vai trazer também para a gente o código de cor que a gente está no texto. Vou copiar esse código, dar OK, voltar aqui no site, vou vir aqui na cor de texto, vou colar e dar Enter. Pronto, a gente tem aqui então as cores que a gente está utilizando no projeto e já podemos ver que não é uma combinação muito legal de cores, a taxa de proporção de contraste está bem baixa, então eu vou brincar um pouquinho aqui com esses controles deslizantes e vou ver o que acontece. Se a gente empurrar para baixo, a gente tem um aumento bem legal do contraste, ele funciona bem aqui no texto grande, mas ainda para texto menor não funciona muito legal. Para elementos gráficos também já está funcionando bacana, mas eu queria uma combinação que funcionasse em qualquer caso. Então o que eu vou fazer? Vou brincar aqui de novo com o do texto, estou vendo que está diminuindo, então essa combinação de cor não está funcionando muito bem. Dentro das sugestões aqui da própria ferramenta, eu gostei dessa segunda aqui ou dessa terceira, que me parece interessante, me parece próxima das cores que eu estou utilizando. Então eu vou aplicar ela aqui, e aí a gente vê que já tem um fundo aqui bacana e está funcionando para todos os casos aqui embaixo. Aqui o 4 está bem próximo, aqui 4,99, então eu vou escurecer um pouquinho o fundo, que eu já vi que aumenta aqui a nossa proporção de contraste, e aí achei que ficou interessante. Se eu quiser trazer mais uma corzinha, eu posso baixar aqui um pouquinho também o controlador deslizante, e ele vai diminuir a taxa de proporção de contraste, mas a gente ainda tem aqui ela funcionando para todos os casos. E agora a gente tem os códigos das cores que funcionam bem entre elas. Basta a gente vir aqui, copiar ela então, voltar no nosso projeto, vou selecionar aqui o fundo, vir aqui em preenchimento, mais cores e vou colar o código do fundo aqui e dar Enter. Voltar lá no site da Adobe, copiar a cor do texto, voltar aqui no PowerPoint, a gente seleciona aqui a fonte, vem em preenchimento aqui da fonte, cor da fonte na verdade, e cola o código aqui embaixo no componente hexadecimal de cor. E dá OK. E aí fica bem claro como a ferramenta traz aí uma otimização das cores de interesse,
traz aí essa legibilidade, esse contraste muito mais interessante e faz aí o nosso título ficar em destaque, a nossa legenda ficar muito mais destacada. Então é dessa forma que a gente pode utilizar essa ferramenta super simples para otimizar a nossa escolha de cores e trazer um contraste perfeito para as apresentações. Viu só que ferramenta prática? E essa novidade não é qualquer canal que te traz, não. Você só encontra aqui. Então, se você gostou, deixa aqui nos comentários. Se você encontrou mais dicas que você utilizou em suas apresentações, se esse canal tem te ajudado de alguma forma, deixa aqui nos comentários, porque eu preciso muito desse feedback para trazer um conteúdo cada vez mais relevante e mais interessante para vocês aqui no canal. Então, por hoje é isso. Fique aqui com mais conteúdos do canal e, se tudo der certo, a gente se vê na próxima semana. Tchau!